Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amado irmão, amada irmã, estamos aqui para juntos estudar e meditar a primeira leitura proposta pela nossa igreja para esta terça-feira. De antemão, quero te contar algo. Nós agora, mesmo dentro da Páscoa, nós vamos dar uma pausa em tudo para vivenciarmos uma festa dentro da liturgia. Isto mesmo. Nós vamos agora voltar o nosso olhar para São Filipe e São Tiago, ambos que foram apóstolos. Tiago, que foi aquele que estava à frente, de uma das igrejas, a gente até chama a igreja de Tiago, é alguém extremamente importante também, especialmente dentro da história da igreja primitiva. Ele estava à frente da igreja de Jerusalém. Ambos foram apóstolos e nós vamos celebrar hoje a sua festa. Por isso a primeira leitura não está dentro daquilo que já é costume. Temos refletido todos os dias aqui no canal sobre o livro de Atos dos Apóstolos, porque nós estamos no período pascal. Mas agora nós vamos dar uma pausa em Atos dos Apóstolos e vamos agora para uma carta paulina. Vamos lá para a carta de São Paulo aos Coríntios, no capítulo 15, do versículo 1 ao 8. E assim foi que São Paulo escreveu nesta carta. Irmãos, quero lembrar-vos o evangelho que vos preguei e que recebestes, e no qual estáis firmes. Por ele sois salvos, se os estáis guardando, tal qual ele vos foi pregado por mim. De outro modo, teríeis abraçado a fé em vão. Com efeito, transmiti-vos em primeiro lugar aquilo que eu mesmo tinha recebido, a saber, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, que foi sepultado, que ao terceiro dia ressuscitou, segundo as Escrituras, e que apareceu a Cefas e depois aos 12. Mais tarde, apareceu a mais de 500 irmãos de uma vez. Destes, a maioria ainda vive e alguns já morreram. Depois, apareceu a Tiago e depois apareceu aos apóstolos todos juntos. Por último, apareceu também a mim, como a um abortivo. Amados irmãos e irmãs, veja que mesmo nós estando aqui, tendo esse olhar um pouco alheio à Páscoa, falando de uma festa litúrgica, o texto apresentado na primeira leitura tem uma conotação demasiadamente pascal. Isso porque Paulo vai falar sobre a ressurreição de Jesus. Mas vamos agora, como de costume aqui no canal, que eu acho que é isso que você tem mais procurado aqui, vamos aprofundar versículo por versículo para entendermos as nuances que aqui apresentam. Então Paulo começa a lembrar o povo daquilo que ele pregou, daquilo que ele anunciou para aquele povo. E ele fala algo muito interessante, Vocês são salvos se vocês guardaram tudo aquilo que eu preguei. Por quê? Veja bem. Qual era a centralidade da pregação de São Paulo? Que, inclusive, também tem que ser a centralidade do nosso anúncio. O nosso anúncio ele tem que ser centrado numa pessoa. Nós não anunciamos a nossa vida, nós não anunciamos milagres que Deus fez na gente, nós não anunciamos outra coisa. Nós temos que anunciar uma pessoa. E essa pessoa é Jesus Cristo. Então, olha que interessante. Paulo fala, se vocês guardaram aquilo que eu anunciei, ou seja, não é apenas guardar no coração e deixar lá fechadinho, não. Mas se você não fugiu daquilo que você pensou, daquilo que ele anunciou, se você não esqueceu, se você não começou a trilhar um outro caminho, então sim, você vai ser salvo. A salvação, na verdade, amado irmão, amada irmã, vem do nosso Senhor Jesus Cristo. E aí Paulo, inclusive, vai dizer, porque senão você abraçou a fé em vão. Isso quer dizer, se nós começamos uma caminhada na igreja, uma caminhada na comunidade, uma caminhada com Deus, e nós começamos a esquecer e a trilhar outros caminhos, mesmo que digamos que temos uma suposta fé em Deus, vai acontecer o que São Paulo disse, nós vamos ter abraçado a fé em vão, porque isso não foi válido. Continuando, versículo 3, com efeito, transmiti-vos em primeiro lugar aquilo que eu mesmo tinha recebido. Olha que interessante, São Paulo dá-nos uma conotação de sucessão apostólica. Por isso que esse texto aparece hoje dentro de uma festa de apóstolos. Porque os apóstolos, eles não falam algo que está na mente deles apenas, eles não contam pra gente uma coisa que eles mesmos criaram na cabeça. Mas, na verdade, o grande chamado é contar aquilo que outros já passaram pra gente. Que é essa grande riqueza que a nossa igreja vivencia, a sucessão apostólica. Nós não contamos algo porque a gente gosta, porque a gente acha bonito, porque é isso ou aquilo, mas porque alguém nos anunciou e nos anunciaram a verdade. E aí Paulo começa a mostrar a centralidade, A morte de Cristo,
que ele foi sepultado, que ressuscitou ao terceiro dia, e depois que ele apareceu, primeiro a Cefas, depois aos 12, e aí foi continuando. Só que eu quero comentar agora, para finalizar o vídeo, exatamente o versículo que eu acho que é o mais difícil. Talvez você que veio aqui ao canal, você veio só por causa desse versículo. Então vamos lá. Versículo 8. Por último, apareceu também a mim como a um abortivo. Gente, durante muito tempo na minha história eu não entendia o que é que danado, desculpa a expressão, São Paulo queria dizer com isso. Apareceu a mim como um abortivo? Será que São Paulo quase foi abortado? Mas aqui fala como a um abortivo, né? O que isso quer dizer? Na verdade, esse é um dos versículos mais discutidos por estudiosos. Tem muita discussão porque muita gente não compreende ele. Mas eu vou dar uma pista de interpretação que alguns estudiosos têm muito aceitado essa visão e que você vai perceber que faz todo sentido. E ela é tão legal que pode nos dar uma visão espiritual, tá bom? Paulo, quando perseguia a igreja na sua vida antiga, né, quando ela ainda era chamada de Saulo, Paulo persegue a igreja e ele tentava matar a igreja de Deus. Então ele tentava meio que matar a sua mãe, né? Sua mãe igreja. Ele tentava matar ao perseguir o povo e ao perseguir, obviamente, por conseguinte, a igreja como um todo. E ao mesmo tempo que fazia isso, Paulo estava se matando. Por quê? A nossa verdadeira vida só se encontra em Deus. E Paulo não estava seguindo a Deus necessariamente. Porque seguir a Deus não era para perseguir a igreja, nem perseguir os irmãos. Então, veja, Paulo estava morrendo, mesmo antes de nascer para uma vida nova, né? Ou seja, ele estava ainda nessa gestação, porque todos nós estamos assim, até assumirmos de fato a vontade de Deus. E Paulo, antes de nascer de fato, estava morrendo. Ou seja, o aborto, que ele mesmo estava praticando esse aborto. E o que acontece em todo aborto? O filho morre e a mãe corre risco de morrer. Só que em Paulo aconteceu o contrário. Nem ele morreu, nem a igreja morreu. Tem coisa mais linda que isso? Por isso, amados irmãos e irmãs, segundo alguns estudiosos vão apontar, é isso que Paulo desejava dizer, ou seja, ele apareceu a mim, como um abortivo, ou seja, como aquele que tentou matar a igreja e matar a si mesmo, mas que por graça de Deus, nem o filho e nem a mãe morreram. E agora Paulo está aqui para contar a história, ao ponto de ter se tornado um dos maiores pilares da nossa igreja. Espero que você tenha gostado, né? Especialmente desta reflexão do versículo 8, que eu imagino que muitos de nós também, assim como eu já tive muita dificuldade nele, talvez você também tenha dificuldade nele, tá bom? Duas coisas. Primeiro, compartilhe esse vídeo com outras pessoas, no seu grupo do WhatsApp da paróquia, mande para outras pessoas. E lembrando que daqui a 1 hora vai ao ar a reflexão sobre o Evangelho, também nesta terça-feira. Aguardo por você, tá bom? Que Deus te abençoe.